Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. No Rei dos Coins você compra não só Tibia Coins, como uma infinidade de gift cards e diversos itens de outros jogos também. E acessando o Rei dos Coins pelo link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. Compre seus Tibia Coins no Rei dos Coins, o maior e mais confiável site de coins do Brasil. Eu sei que faz um tempo que eu não posto vídeo aqui no canal. Pra falar a real, não posto vídeo desde o ano passado. Mas tem alguns motivos pra isso. O primeiro é que eu tô trabalhando pra caramba. E o segundo é que além do meu trampo na IRL, eu tenho trabalhado em um projeto de vídeos que tá me tomando muito mais tempo do que o esperado. Acredito que vai ficar bem legal e que vocês provavelmente vão gostar bastante também. Mas vai levar ainda um bom tempo pra terminar. Enquanto isso, para iniciar o ano com chave de ouro, eu queria comentar sobre o vídeo que a CIP lançou em comemoração aos 25 anos do lançamento do Tibia. E especificamente sobre aquele quadro de zoeira deles. Porque por mais que eles tenham feito aquilo na zoeira, muita coisa ali tem um fundinho de verdade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Há alguns dias a Cipsoft colocou um contador no site do Tibia, contando os dias, horas e minutos que faltavam para revelar um grande anúncio ligado aos 25 anos do Tibia. E agora que o contador finalmente zerou, foi publicado junto com o post oficial um vídeo especial feito na base da Cipsoft na Alemanha em homenagem aos 25 anos de aniversário do jogo que é o carro-chefe da empresa. O vídeo começa com um char misterioso mandando um Tanavid e entrando invisível no prédio da Cipsoft. Logo de cara já dá pra dizer que esse prédio deles é o mesmo prédio que eles usam há muitos anos. Dá pra ver que essa escada do começo do vídeo é a mesma escada que eles já usaram para tirar uma foto da equipe lá nas antigas. Seguindo pelo prédio, vamos entrar em várias portas que levam a setores diferentes da empresa. Sala dos servidores. Duvido muito que o servidor deles fique só nessa sala, que dá pra ver que é bem pequena no vídeo. Eles fazem uma piadinha de que alguém tá mexendo nos fios e sem querer esbarra na tomada e deixa todo o Tibia offline. O que sinceramente eu nem duvido que já tenha acontecido. Setor de arte. Sempre achei a arte promocional do Tibia absurdamente bonita. Acho uma pena que ela não se traduza pro jogo em si. Dá pra ver nesse trecho do vídeo que o pessoal de arte trabalha tanto nessas ilustrações mais cartunescas, quanto na própria arte de pixels que vai pra versão final do jogo. Criação de conteúdo. Aqui arte e realidade se encontram para que ideias possam se materializar no mundo real. Tudo que a gente vê em tela no nosso jogo passou por essa sala. Eles até mostram um trechinho de uma modelagem de Cave, que eu achei bem irado. Saindo dessa sala e indo para o corredor, a gente passa pela porta 999, o antigo maior mistério do Tibia, que agora se encontra na sua versão física no prédio da Cipsoft. Eu fico me perguntando para onde é que será que dá essa porta? Será que ela leva para uma ilha paradisíaca? Ou será que é só um banheiro que alguém colocou uma plaquinha para poder filmar? Sala de programação. Chegamos no que é, de longe, a parte mais interessante de todo o vídeo. A sala onde ficam os programadores da Cipsoft já de cara nos mostra um quadro cheio de assuntos polêmicos relacionados ao Tibia. A história sendo contada em tela é a seguinte. Dois programadores brigam para tentar descobrir qual seria a melhor forma de consertar o Tibia. E no quadro podemos ver as teorias mais absurdas para se fazer isso. Essa é a piada. Mas será que é só uma piada mesmo? No meio do quadro podemos ver que eles aprovaram a implementação de som no Tibia. E caso vocês não tenham visto o vídeo até o final, spoiler, isso é realmente o que vai acontecer. Mas vamos dar uma olhada nas outras propostas listadas no quadro. Adicionar pets. Sério, essa com certeza não seria uma má ideia. Eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava de fazer no WoW era ficar brincando de Pokémon com os meus pets. Um sistema de pets seria bem maneiro de se ter no Tibia. Mas acredito que o problema para implementar eles seja estético. Se já temos uma dificuldade natural de se implementar outfits e montarias diferentes por causa da limitação de pixels de um SQM, imagina trabalhar com uma área muito menor para pets. Ainda assim, tirando essas limitações estéticas, eu acho que seria uma ideia interessante. Tibia 2.0. Essa ideia não deu muito certo com Ragnarok, mas quem sabe poderia dar certo com o Tibia. O Cateroid já fez um vídeo sobre como seria o Tibia 3D, e eu achei bem maneiro o resultado final. Loot boxes. A Cipsoft já é detestada por boa parte da comunidade. Adotar uma estratégia da EA Games talvez não seja o melhor caminho para eles. Vender gold na Store, meio que já acontece com os Tibia Coins, né? Narizes. Os personagens até hoje não têm nariz. É meio esquisito. Parando agora para pensar. Junção de magos. Juntar druids e sorcerers numa classe única, sinceramente não seria a coisa mais absurda do mundo. Tirando algumas magias únicas e o dano elemental, não existem muitas diferenças entre as classes. Mas fato é que a Cipsoft poderia criar mais vocações e balancear as classes um pouco melhor. Mudar a Open PVP para Retro PVP. Sinceramente eu não manjo nada de regras PVP antigas e novas, porque eu sempre joguei em no PVP. Então sobre essa eu não vou nem opinar. Fundir Antica. Antica é o servidor mais antigo do Tibia, e muito provavelmente nunca vai sofrer um merge com outros servidores. Mas outros servidores icônicos acabaram fundidos ao longo da história.
seja pela falta de players ou por um interesse econômico da Cipsoft de ficar relançando e fundindo mundos para faturar dinheiro. Alguns dos mundos lendários que se perderam nos merges foram Nova, Amera, Julera, Tenebra. Bom, a lista é gigante, mas Antica provavelmente nunca vai passar por isso. Level Cap 2022. Se Gorak e Bubek pararem de upar no level 2022, vocês podem ter certeza que essa sugestão foi implementada. Sentar. Um dos meus maiores sonhos no Tibia. Sério, depois de 25 anos de jogo, você ainda fica de pé em cima da cadeira durante eventos e reuniões. Entendo que tem uma complicação do tipo, o que aconteceria se alguém arrastasse a cadeira que você está sentado? Mas sério, gente, pelo amor de Deus, a CIP poderia implementar uma mecânica de char para sentar. Isso e fazer chover no Tibia. Duas coisas que para mim sempre fizeram uma falta gigantesca no Tibia. Instâncias. Algo que é discutido e rediscutido a todo momento nos fóruns, e algo desaprovado pela grande maioria dos players tibianos. Ouvir a comunidade. Essa aqui eles nunca fizeram. E até brincam que já está arriscado no quadro porque eles já descartaram essa ideia. Temos tópicos no fórum de mais de uma década pedindo para os caras implementarem conteúdo para Hulk. E até hoje eles simplesmente cagam para Hulkguard. O que nos leva para o nosso último tópico, remoção de Hulkguard. Para fazer o Tibia melhor, talvez a solução fosse remover Hulkguard. Essa ideia eu tenho certeza que tem pelo menos uma pitada de verdade. É claro que depois da inclusão de Downport, os caras estavam se coçando para remover Hulkguard do Tibia e mandar todos os rockers para mainland. Mas imagino que deva existir um mínimo de respeito pelos jogadores de Hulk. A ilha, ao invés de deletada, foi completamente abandonada pela Cipsoft. Essa menção sobre Hulk estar no quadro deixa bem claro que eles não têm intenção nenhuma de fazer qualquer coisa em Hulk. E essa ideia no quadro é muito mais uma mensagem para nós do tipo, melhor vocês se darem por satisfeitos pelo simples fato da gente não ter tirado essa ilha. Agora parem de fazer tópicos nos fóruns sobre isso. Sobre a inclusão de som no jogo, eu vou dar minha opinião sobre isso mais pra frente no vídeo. Bom, sobre a sala de programação então eu digo uma coisa. O que era para ser a sala mais chata de todas, acabou magicamente se tornando a sala mais interessante do tour. Gerenciamento de produto. A equipe de gerenciamento de produto gerencia o produto? Eu não sei muito bem o que eles fazem, mas deve ter a ver com a parte financeira e de vendas da Cipsoft. Sala de testes. É aqui onde, em teoria, o jogo é testado antes da implementação nos updates. Ou pelo menos deveria ser testado, né? Na real que é bem raro um update ser lançado sem uma queda geral dos servers ou um rollback monstro devido a algum bug colossal que não foi encontrado nessa sala. Community Managers. Sala onde trabalha o mais belo ser de todo o plano físico, a sala dos Community Managers abriga... Bom, os Community Managers. Eles são os sucessores espirituais dos GMs, e vira e mexe eles logam no jogo para pôr ordem na casa. Mas na maior parte do tempo eles estão só nos fóruns mesmo. Suporte ao cliente. Outra piadinha. Aqui nessa sala você já entra tomando um ban. No Tibia, o cliente nunca tem razão. Parece que até a Cipsoft reconhece esse fato. Saímos dessa sala e nos deparamos com esse mapa mundi incrível do Tibia pré-Alahar. Sério, que coisa linda. Eu teria fácil um desses na minha parede. Na real, eu sempre quis um do Skyrim, que tem no escritório da Bethesda. Talvez quando o Todd lançar o novo Elder Scrolls, a Bethesda me mande de presente. Bom, seguindo nosso tour pela Cipsoft, entramos na sala final. Entrando no aposento final, podemos ver 4 figuras sentadas em suas poltronas jogando um antigo jogo online. O jogo é absurdamente feio e mal otimizado, mas por algum motivo que até hoje ninguém sabe o porquê, esse jogo iria fazer sucesso. Tanto sucesso que ele se tornaria o MMO mais antigo da história. Fun fact: dos 4 membros fundadores da Cipsoft, o Guido foi o último a entrar no time. Steve, Stefan e Durin desenvolveram o Tibia como um projeto de faculdade, e na hora de tornar o jogo mais profissional e rentável, aí sim eles montaram uma empresa que hoje é a Cipsoft, junto com o Guido. É muito massa ver esses 4 caras reunidos, celebrando o aniversário de 25 anos do Tibia, um jogo que tinha tudo para dar errado, mas acabou dando certo. No final do vídeo eles agradecem a comunidade tibiana em 4 idiomas diferentes. Em inglês, claro que é a língua padrão do planeta Terra. Danke. Mas depois vem os 13 idiomas dos países que mais jogam Tibia: polonês, Dziękuję. espanhol Gracias. e português. Obrigado. Para finalizar o vídeo, Steve nos convida para o seu escritório para fazer a grande revelação do aniversário de 25 anos do Tibia.
Depois de 25 anos, Tibia agora vai ter som. Pra falar bem a verdade, eu não me espantei muito com a novidade. Vários outros jogos derivados do Tibia já têm som, incluindo o Rivendell. Eu ficaria muito mais feliz com algo que acrescentasse mais um roleplay, como uma mecânica de sentar e efeito de chuva e neblina no cliente. Mas ter som também não é uma coisa ruim. É claro que provavelmente vai se tornar um negócio cansativo quanto mais tempo você estiver grindando, mas me anima a pensar que talvez eles coloquem músicas temas nas cidades. Vocês já pararam para imaginar como seria uma música tema de Tais? Ou a música de Abdendriel? Bom, é melhor começar a pensar, porque talvez isso seja implementado em um futuro próximo, agora que a barreira do som finalmente foi quebrada pela Cipsoft. Eu vou ficando por aqui, um abraço e falou!